Fala moçada, aqui é a professora Adriana e no vídeo de hoje vou falar sobre as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então bora lá, gente. O que é estabelecer a razão seno, cosseno e tangente? É estabelecer uma relação entre os ângulos de um triângulo e o comprimento dos seus lados. Para eu estabelecer a razão seno, eu preciso saber quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Para eu estabelecer a relação cosseno, eu preciso saber quem é o cateto adjacente, quem é a hipotenusa. E para eu estabelecer a relação da tangente, preciso saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Então, olha aqui, tem um exemplo aqui de um triângulo retângulo. Ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele de 90 graus, ok? Eu tenho em um triângulo retângulo uma hipotenusa e dois catetos. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Opa, se o 90 está aqui, quem está oposto a ele? É o lado BC. Então, esse aqui, ó, é a minha hipotenusa. Ok? Então, já identifiquei um lado como hipotenusa. Os outros dois lados que sobram são chamados de catetos. Então, tá ali, identificado. Tem um cateto, outro cateto e a minha hipotenusa. E como que eu vou saber quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Para isso, você precisa levar em consideração o ângulo que você vai estar trabalhando. Por exemplo, se eu estiver falando aqui, ó, desse meu ângulo B, estão vendo, ó? Estou falando do ângulo B. Quem é o cateto oposto? O cateto é um lado. Quem é o lado oposto em relação ao ângulo B? Em relação ao ângulo B, ó, quem está oposto a ele? É o que está de frente a ele. Quem é? É o lado AC, ok? Então, em relação ao ângulo B, esse aqui é o cateto oposto. E em relação ao ângulo CC, lá em cima, quem seria o oposto? Esse aqui de baixo. Ok? Então, você tem que estar ligado no ângulo que você está analisando. Então, vamos voltar para o nosso ângulo B. Então, aqui no meu ângulo B, o oposto está ali e o outro cateto vai ser o adjacente em relação ao ângulo B. Por que o adjacente? Porque é o lado formado pelo ângulo B e o ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, é o meu cateto adjacente. Ok? Então, o primeiro passo é saber identificar quem é o oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa. Lembrando, isso depende do ângulo que você está analisando. Em relação ao ângulo B, o lado AC é o cateto oposto e o lado AB é o cateto adjacente, ok? Agora, olha aí esse triângulo retângulo que eu coloquei. Então, ele me deu de hipotenusa 5 e me deu dois catetos, um de comprimento 3 e o outro de comprimento 4. Agora, desse triângulo, eu vou tirar as razões seno, cosseno e tangente. Então, ó, primeiro, eu vou fazer seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo B, ok? Então, ó, a importância de saber em relação a quem você está fazendo, ok? Então, em relação ao ângulo B, quem vai ser o seno? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao B? É o 3. Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o maior lado. Quem é o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto? 5. Quem é o cosseno de B? É o cateto adjacente. O adjacente é formado pelo ângulo que você está trabalhando e o ângulo reto. Então, se eu estou falando do ângulo B e o ângulo reto, quem é o cateto adjacente? 4. E a hipotenusa, 5. E quem é a razão trigonométrica tangente? É o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, em relação ao ângulo B, o oposto é o 3 e o adjacente é o 4. Ok? Agora, vamos fazer a mesma análise. Seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo C. Para você ver como muda, porque é em relação ao ângulo. Então, em relação a esse ângulo C, ó, aqui meu ângulo C. Em relação ao ângulo C, quem é oposto a ele?
o oposto passa a ser o 4. Ok? Então, o meu seno, o cateto oposto é o 4. Quem é a hipotenusa? É a mesma, é o mesmo triângulo. O cosseno de C. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente. Quem é o adjacente? É formado pelo ângulo que eu estou trabalhando e o ângulo reto. Quem é esse lado? 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. E quem é a tangente? É o cateto oposto a C. Quem é o oposto a C? 4, dividido pelo adjacente. Quem é o adjacente a C? 3. Pronto. Do mesmo triângulo, tiramos o seno, cosseno e a tangente em relação a cada ângulo, ok? Vamos agora analisar essa situação aqui, ó. Uma coisa que os alunos sempre me perguntam é: mas professora, como que eu vou saber qual razão que eu vou usar? Se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno, se eu vou usar tangente? Olha para o problema, olha para o que ele te deu de informação. E ele dá seno, cosseno e tangente justamente para isso, para ver se você entende o que você vai usar daquilo ali. Então, ele me deu um triângulo. Desse triângulo, um lado ele me pergunta quem é, que ele me pergunta quem é x. O outro lado, que é o maior lado, que é o lado oposto ao ângulo reto, ele me diz que é 12 centímetros. Opa, então eu já sei que aqui eu tenho uma hipotenusa. Ok? Aqui esqueci de colocar, tá, gente? O símbolo do ângulo reto. E em relação a esses 62 graus aqui, esse lado X, estão vendo? Ele é qual cateto? Ele é o cateto oposto. Ele está oposto a esse ângulo de 62 graus. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? Tá aqui, ó. É a razão seno. Então, dos dados que ele me deu, ó, não preciso do cosseno e nem da tangente. Eu vou utilizar seno. Então, qual é a razão do seno? Seno de 62 graus, ou de qualquer grau, né? Vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno é o cateto oposto pela hipotenusa. Agora, você vai substituir pelas informações que ele te deu. Quanto ele te falou que é o seno de 62 graus? 0,88. Igual, quem é o cateto oposto? Qual o valor do cateto oposto? X, é o que você vai encontrar. E a sua hipotenusa, quem é? 12. Opa, olha que beleza, não tem ninguém aqui, é como se tivesse 1, você vai multiplicar cruzado. X vezes 1, x. E 0,88 vezes 12, você faz a sua continha. Ok, ó. 2 vezes todo mundo, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Com mais 1, 17. 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. Somei. Esquece da vírgula, só vai repetir lá no final. 7 mais 8, 15. Vai 1. 8, 9, 10. 0 foi 1. 0 mais 1, 1. Aonde vai entrar essa vírgula? 1, 2 casas. O segundo fator não tem nenhuma casa, então no final só tem que ter 2. Então, 10,56 é o comprimento procurado, ok? Então, o valor desse x é de 10,56 centímetros. Esse é o valor do seu cateto oposto, ok?